Daniel era um homem bem-sucedido. Herdara do pai, ainda jovem, uma fábrica de roupas e a transformara em uma grande rede nacional. Seu nome era respeitado no mundo dos negócios. Suas decisões movimentavam muito dinheiro. Para o mundo, ele tinha tudo. Mas, quando estava sozinho, longe das reuniões e dos aplausos, sentia sempre a mesma coisa. Um vazio persistente, silencioso, que nenhum sucesso conseguia preencher. As pessoas ao seu redor se aproximavam mais por conveniência do que por amizade verdadeira. Sorrisos calculados, elogios interessados, convites que sempre tinham um segundo objetivo. O pai já havia morrido, levando consigo segredos que só seriam revelados tarde demais. Restava apenas a mãe, distante, marcada pelo peso do passado. Todos os dias eram iguais. Do duplex luxuoso para a empresa, da empresa de volta para casa. Um ciclo repetitivo, confortável e solitário. Uma prisão bonita, decorada com luxo, mas fria como mármore. Naquela segunda-feira, tudo parecia mais pesado. Daniel acordou atrasado, o corpo ainda cansado, a mente inquieta, a sensação incômoda de que havia esquecido algo importante, embora não soubesse exatamente o que. Não tomou café, mal tocou na xícara que a empregada deixou na mesa. Saiu apressado e quase não fechou a porta atrás de si. O estômago roncava, mas a reunião das 8 não podia esperar. Cada passo acelerado ecoava no corredor do prédio. Cada respiração parecia cortada pelo tempo que não tinha. Quando chegou ao edifício da empresa, olhou para o relógio. 7h58. Quase atrasado. Senhor, estou vendendo tapioca. Poderia comprar uma? A voz chegou de repente, jovem, tímida, mas carregada de urgência. Daniel olhou para o lado e viu uma moça, talvez 16 anos, com roupas simples, a expressão cansada demais para a idade. Havia algo nela que parecia frágil, mas resistente. Ele estava apressado como sempre. Hoje não, moça. Obrigado, respondeu, seco, distraído. Por favor, senhor, insistiu a garota, a voz embargada, os olhos marejados. Preciso vender tudo para pagar o exame da minha mãe. Ela está doente. Daniel sempre fora frio, metódico. Aprendera desde cedo que envolver-se com histórias alheias só trazia problemas. Mas algo naquela súplica o atingiu. Algo profundo. Uma sensação estranha no peito, um calor que não sentia há anos. Ele parou. O relógio marcou 7h59. Pela primeira vez em muito tempo, ignorou completamente a pontualidade, o mundo, os compromissos. Está bem, disse, respirando fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Vou comprar uma. Quando estendeu a mão, seu olhar caiu sobre a pulseira da jovem. Era de prata, antiga, desgastada, simples, mas carregada de história. E as 2 letras gravadas fizeram seu coração congelar. D e M, Daniel e Marlene. O barulho da rua desapareceu. O tráfego, os carros, os passos apressados, tudo sumiu como se o mundo tivesse parado. Seu coração disparou, os pensamentos giraram em loop, e uma sensação que ele não sentia há anos explodiu dentro dele. Choque, incredulidade, medo e uma esperança desesperada ao mesmo tempo. Onde você conseguiu essa pulseira? Perguntou com a voz trêmula, quase sussurrando. A jovem olhou para ela com carinho, como se tocasse algo sagrado. É da minha mãe. Ela guardou como lembrança do grande amor da vida dela. Me deu para que eu sempre carregasse algo que era do meu pai. As pernas de Daniel tremeram. Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Preciso apoiar-se na parede, como se o mundo inteiro tivesse perdido a gravidade. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ele engoliu em seco, sem ar, tentando processar. Qual é o nome da sua mãe? Perguntou, sem conseguir esconder a ansiedade, a mistura de medo e esperança na voz. Marlene, respondeu a garota confusa, piscando devagar. Por quê? O mundo inteiro fez sentido ao mesmo tempo. O cabelo loiro da menina, os olhos cor de mel, traços que eram dele,
que eram de Marlene. Marlene, os olhos dela azuis, o cabelo escuro. Mas ali, diante de Daniel, estava a prova viva de seu amor, de seu passado, de tudo que ele achava perdido para sempre. O choque foi brutal, doloroso, paralisante. Ele finalmente entendeu. Aquela menina era sua filha com Marlene, a única mulher que ele havia amado de verdade. Aquele amor que ele destruiu por causa de mentiras, aquele amor que ele nunca deixou de sentir. E durante todos aqueles anos, enquanto ele construía impérios vazios, ela existia, crescia, sofria, esperava. Ele tinha uma filha e não soubera de nada. Mas quem era Marlene e o que havia acontecido? Essa é uma história diferente, meus queridos ouvintes. Uma história de reencontro e de perdão. E sim, de um final feliz, daqueles que vocês adoram. Se quer que eu traga mais histórias assim, deixe seu like e comente de onde está me ouvindo. Agora vamos voltar no tempo e entender a história de Daniel e Marlene. Marlene era costureira aprendiz na empresa do pai de Daniel. Foi ali que se conheceram, em meio ao barulho constante das máquinas, ao cheiro de tecido novo e ao ritmo apressado da produção. A conexão entre eles não foi imediata. Não houve faísca, nem promessas silenciosas trocadas no primeiro olhar. O que nasceu entre os dois foi discreto, paciente, como uma planta que precisa de tempo, cuidado e sol para florescer. Marlene chamava a atenção sem esforço. Chegava cedo, saía tarde, sempre com os dedos marcados por linhas e alfinetes. Tinha uma dedicação rara, uma vontade verdadeira de aprender tudo o que podia. Perguntava, observava, treinava até acertar. Não buscava elogios nem reconhecimento. Amava o que fazia, e isso transparecia em cada detalhe do seu trabalho. Daniel começou a observá-la quase sem perceber. No início, eram olhares rápidos quando passava pelo setor de costura. Depois, começou a criar desculpas para ir até lá, conferir produção, fazer perguntas que poderiam ser respondidas por qualquer outro funcionário. Mas era Marlene que ele queria ver. Quando decidiu se aproximar, tentou com cuidado. Elogios simples, convites educados para um café, pequenas ofertas de ajuda. Marlene recusava todas, sempre com respeito, mas com firmeza. Ela sabia quem era, de onde vinha, e não se deixava iludir. Vinha de uma família humilde, fora criada com princípios fortes e não queria problemas. Tudo mudou no dia em que a chuva caiu sem aviso. Era o fim do expediente e a água despencava do céu como se quisesse lavar o mundo. Marlene se preparava para enfrentar a tempestade a pé, protegendo-se como podia, quando Daniel apareceu ao seu lado. "Deixe-me levá-la para casa", disse ele. "Não pode sair nessa chuva." Ela hesitou, olhando para o céu escuro, para a rua alagada. Acabou aceitando. Dentro do carro, o silêncio era pesado. A chuva batia forte no para-brisa. Daniel sentiu que precisava falar, que aquele momento não podia passar. "Eu não admiro você só pela beleza, Marlene", disse finalmente. "Admiro a pessoa que você é, sua dedicação, sua honestidade, a forma como se entrega ao que faz." Pela primeira vez ele viu hesitação nos olhos azuis dela, medo, dúvida, sentimentos que lutavam para não crescer. "Senhor Daniel", respondeu ela com a voz baixa, "eu não sou moça para passatempo. Nós nunca daríamos certo. Eu sou pobre. Você é filho de empresário. Vivemos em mundos diferentes. Esse caminho só leva à dor. Então, me dê uma chance", pediu ele. "Uma chance de provar que minhas intenções são verdadeiras." E foi assim que tudo começou. O namoro foi mantido em segredo por 1 ano. Apenas os pais de Marlene sabiam. Daniel fez questão de pedir autorização a eles, respeitando a família e as tradições. Queria fazer tudo direito. Foram os meses mais felizes da vida de Daniel. Ele tinha alguém para quem voltar todas as noites. Tinha Marlene, suas conversas longas, seus sonhos simples, sua risada leve. Ela o fazia querer ser melhor, não pelo dinheiro, mas pelo futuro que imaginavam juntos. Quando decidiram contar aos pais dele, acreditavam que o amor seria suficiente. Não foi.
Os pais de Daniel já haviam investigado Marlene. Sabiam tudo sobre sua origem, mas não aceitavam. Ela é de família simples, Daniel, disse seu pai com frieza. Ela é interesseira. Você não vê? Ela se destaca na empresa apenas para conseguir algo em troca. Vai te manipular. Mas as palavras não foram suficientes. Os pais precisavam de algo mais concreto. Então inventaram. Ouvimos ela planejando um golpe contra você, mentiu a mãe com lágrimas falsas. Ela estava conversando sobre como ia te manipular, casar contigo e depois levar metade de tudo. E Daniel, jovem e inseguro, acreditou. Acreditou porque eram seus pais. Acreditou porque a dúvida, uma vez plantada, cresce como erva daninha. Na manhã seguinte, foi até Marlene. Ela sorriu ao vê-lo, mas o sorriso morreu ao ver sua expressão. Está dispensada. Pegue suas coisas e vá embora. Não quero mais te ver aqui. Daniel, o que aconteceu? Os olhos dela encheram de lágrimas. Não se faça de desentendida. Eu sei de tudo. Sei do seu plano, da sua manipulação. Pensei que você fosse diferente, Marlene. Pensei que me amasse de verdade. Mas eu amo. Daniel, não sei do que está falando. Me deixe explicar, por favor. Não há nada para explicar. Vá embora. Marlene saiu chorando, cada lágrima carregando um pedaço de seu coração. Tentou falar com ele depois, mas Daniel se recusava a ouvi-la. Evitava os lugares onde poderiam se encontrar. Fechou seu coração. Ele ficou magoado, sentiu-se traído pela única pessoa em quem confiara. E essa mágoa o transformou no homem frio que agora caminhava sem realmente viver. Os anos passaram. Daniel construiu seu império, mas cada conquista era vazia, porque não havia ninguém com quem compartilhar. Não havia Marlene. E então, seu pai adoeceu. A doença foi rápida, implacável. Nos últimos dias, o velho empresário chamou a esposa e pediu que contasse ao filho, dizendo que se arrependia de tudo. Somente após a morte do pai, a mãe de Daniel reuniu coragem para contar a verdade. Seu pai pediu perdão antes de morrer. Ele disse que não iria em paz se você não soubesse a verdade. Daniel, nós mentimos. Marlene nunca planejou nada. Ela te amava de verdade. Inventamos tudo porque pensávamos estar protegendo seu futuro. Estávamos errados, tão errados. O chão se abriu sob os pés de Daniel. Ele havia destruído o único amor verdadeiro de sua vida por causa de uma mentira. Se algum dia puder encontrar Marlene, vou me redimir. Nunca vou me perdoar pelo que fizemos, disse a mãe entre soluços. Daniel tentou encontrá-la. Contratou investigadores. Descobriu apenas que seus pais já haviam falecido. Mas Marlene havia desaparecido. Nenhum rastro. Até aquele momento. Até aquela segunda-feira. Até aquela jovem com uma pulseira de prata. Senhor? A voz da garota o trouxe de volta à realidade. Está tudo bem? Vai ser dinheiro ou cartão? Daniel piscou algumas vezes, tentando organizar os pensamentos. O coração batia forte demais. Ela estava ali, sua filha, tão perto, e não fazia ideia de quem ele era. A voz falhou. Ele respirou fundo. Vou comprar todas as suas tapiocas. Todas. E quero te levar para casa. Preciso ver sua mãe. A garota deu um passo para trás, desconfiada. Eu não posso sair com estranhos, senhor. Daniel sentiu a dor daquela palavra. Estranho. Depois de tantos anos, era exatamente isso que ele era para ela. Eu entendo, disse com cuidado, mas eu não sou um estranho. Eu conheço sua mãe. Conheço a Marlene. A jovem o observou em silêncio, como se tentasse enxergar algo além da aparência. Havia verdade no olhar dele, uma emoção difícil de fingir. Algo ali a fez confiar. Está bem, respondeu por fim. Eu vou com você. O caminho foi silencioso. Daniel dirigia atento demais, com medo até de respirar alto. Passava por ruas que nunca conhecera, para um bairro simples, distante do mundo luxuoso ao qual estava acostumado. Casas modestas, calçadas gastas, e ainda assim tudo parecia carregado de significado. É aqui, disse ela, apontando para um pequeno ateliê de costura. Daniel sentiu um aperto no peito.
Através da vitrine, viu máquinas de costura, tecidos organizados, manequins. Era o sonho de Marlene diante dos seus olhos. O ateliê próprio que ela sempre quis e que construíra sozinha, com esforço e dor. Obrigada pela carona, disse a garota, abrindo a porta. Vou chamar minha mãe. Daniel ficou ali, imóvel, o coração acelerado, sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A jovem entrou e chamou em voz alta. Mãe, tem um homem aqui fora. Ele comprou todas as tapiocas e quer falar com a senhora. Daniel desceu do carro com o coração descompassado, como se cada batida denunciasse sua presença. O ar parecia pesado demais para entrar nos pulmões. E então ela apareceu, Marlene. O tempo tinha sido gentil com ela. Os anos não haviam apagado sua essência, apenas a tornaram mais profunda, mais real. Ainda era ela. Ainda era a mulher que ele amara com uma devoção silenciosa, aquela que nunca aprendera a esquecer. Quando Marlene o viu, toda a cor abandonou seu rosto. O mundo pareceu girar por um instante e ela precisou apoiar-se na porta para não cair. Seus olhos azuis se arregalaram, tomados por um misto de incredulidade, dor e lembranças que ardiam como feridas reabertas. Daniel, disse, o nome escapando num fio de voz, carregado de tudo o que não fora dito ao longo dos anos. Marlene, respondeu ele, sentindo o passado inteiro pesar naquela única palavra. Eles permaneceram ali, imóveis, separados por poucos metros, que pareciam quilômetros intransponíveis. O silêncio entre os dois era denso, pulsante, cheio de memórias, promessas quebradas e sentimentos jamais resolvidos. Marlene não reagiu bem. Como poderia? Ela o amara com todo o seu ser, de forma inteira e sem defesas. E ele a descartara como se aquele amor fosse algo que se pudesse abandonar pelo caminho. E agora ele estava ali, de pé diante dela, trazendo de volta tudo o que ela lutara tanto para enterrar. A dor, a saudade e o amor que nunca tivera coragem de admitir que ainda existia. O que você quer aqui? Perguntou Marlene, firme, mas com o coração disparado. Preciso falar com você. Por favor, só alguns minutos. Marlene olhou para a filha, que observava a cena em silêncio, os olhos curiosos e confusos. Respirou fundo e suspirou. Daniele, vá terminar as entregas. Eu converso com o senhor, Daniele. Era o nome que ela dera à filha. Uma variação de seu próprio nome, como se um pedaço dela estivesse vivo ali, naquelas feições delicadas, nos olhos cor-de-mel que carregavam a mesma intensidade de olhar de Daniel. Marlene conduziu o homem que um dia fora seu mundo para uma pequena sala nos fundos do ateliê. Sentaram-se frente a frente e o silêncio pesado ocupou cada centímetro do espaço. Marlene, eu preciso te pedir perdão, disse Daniel, a voz falhando, embargada pela emoção que tentava conter. Meus pais mentiram. Sobretudo, inventaram histórias para nos separar. Meu pai confessou antes de morrer. Eu tentei te encontrar, mas você havia desaparecido. Marlene soltou uma risada curta, amarga, que imediatamente se transformou em dor contida. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela manteve a postura. Desaparecido? Repetiu, com a voz carregada de incredulidade. O que exatamente você acha que eu deveria ter feito, Daniel? Rastejado aos teus pés, implorando para me aceitar de volta? Te procurar e dizer o quê? Que eu estava grávida e descobri poucos dias depois de você me dispensar, como se eu não significasse nada? Sua voz tremia, mas não recuava. Cada palavra era uma lâmina, cravando-se no coração dele. E que precisei ir embora logo depois que perdi meus pais, que precisei morar com minha tia, começar do zero, criar nossa filha sozinha. Daniel sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, silenciosas, pesadas, cada uma carregando anos de culpa, arrependimento, dor e perda. Ele não tinha mais defesa, não havia riqueza, não havia poder, nada que pudesse protegê-lo da verdade que explodia à sua frente. Eu descobri a gravidez uma semana depois,
continuou Marlene, agora com a voz embargada. Uma semana. E naquele momento, você já havia deixado claro que não queria me ver, que tudo entre nós estava acabado. Se eu tivesse tentado, você teria pensado que era mais um golpe, mais uma mentira para te prender. Ela respirou fundo, engolindo a dor, mas as palavras ainda saíam tremidas, pesadas de lembrança e sofrimento. Quando Daniele tinha 2 anos, meu pai faleceu. Minha mãe ficou devastada e 2 meses depois, ela também partiu. Eu fiquei sem chão. Minha tia me acolheu, me ajudou a sobreviver quando eu mal conseguia levantar da cama. Trabalhei em um ateliê, juntei cada centavo. E enquanto você seguia sua vida, eu aprendi a ser mãe, sozinha. Quando Daniele cresceu, voltei. Abri meu próprio ateliê. Construí tudo com minhas mãos, Daniel. Tudo. Sua voz quebrou e uma lágrima rolou, grande e quente, lembrando cada noite de sofrimento, cada batalha silenciosa. Mas agora há outro problema. Continuou, com dificuldade de falar. Descobri que tenho um problema nas mãos, anos de costura. Os médicos dizem que preciso de cirurgia urgente ou posso perder o movimento. Daniele se ofereceu para vender tapiocas para ajudar nos custos. Ela adora cozinhar, Daniel. Ela sempre adorou cozinhar, como você adorava dizer que eu cozinhava. Daniel olhou para aquela mulher extraordinária. Cada linha do rosto dela, cada gesto, cada palavra carregava uma força, uma coragem que ele havia jogado fora, desprezado anos atrás. A culpa apertava seu peito, doía como se cada batida lembrasse o erro irreversível. Marlene, não tenho palavras, disse ele quase sussurrando com a voz embargada, por ter acreditado neles, por não ter lutado por você, por todos os anos perdidos. Ele se ajoelhou diante dela, o coração pesado de arrependimento, o corpo inteiro implorando por perdão. Deixe-me pagar sua cirurgia, deixe-me ajudar, deixe-me fazer parte da vida de vocês, por favor. Marlene olhou para ele. Tinha todo o direito de estar magoada, de guardar raiva por toda a injustiça, por todos aqueles anos. Mas havia bondade no coração dela. E naquele instante, ela viu o Daniel que estava ali, diferente do jovem inseguro de outrora. Um homem amadurecido pela dor e pelo arrependimento. Eu te perdoo, Daniel, disse a voz suave, mas firme. Não posso mudar o passado, mas posso escolher não carregar mais essa raiva. Posso escolher acreditar na sua sinceridade. Nesse momento, a porta se abriu devagar. Daniele estava ali, com as mãos cobrindo a boca, olhos arregalados. Então você é meu pai? Perguntou, com a voz pequena e cheia de medo e esperança. Daniel assentiu sem palavras. Marlene confirmou com um sorriso trêmulo. Sim, meu amor, ele é seu pai. Daniele correu para os braços de Daniel e ele a abraçou com força, sentindo o calor e o cheiro da filha que nunca conhecera, sentindo finalmente o que faltava em sua vida. As lágrimas de Daniel e Daniele se misturaram, cada uma carregando anos de ausência e saudade. Marlene se aproximou, colocou os braços em volta deles. 3 corações partidos, separados por mentiras e tempo, finalmente juntos. Pela primeira vez, Daniel sentiu seu peito completo, cheio, como se a dor tivesse sido finalmente transformada em amor e esperança. E naquele abraço, tão silencioso e intenso, ele prometeu a si mesmo: nunca mais deixaria o amor escapar, nunca mais. Os dias seguintes foram intensos. Daniel pagou pela cirurgia, contratou os melhores médicos. A cirurgia foi um sucesso. Marlene recuperou o movimento e poderia costurar por muitos anos. Durante a recuperação, Daniel visitava todos os dias. Levava flores, comida, conversava por horas. Reaprendeu a conhecer a mulher que amava. E Daniele era tudo o que poderia ter sonhado. Inteligente, engraçada, determinada. Passavam horas conversando, conhecendo um ao outro. Daniel reorganizou sua vida. Contratou gerentes, delegou responsabilidades. Não era mais apenas trabalho. Agora tinha algo mais importante: uma família.
Um mês após a cirurgia, Daniel a convidou para jantar. Durante a sobremesa, ajoelhou-se. Marlene, perdi muitos anos por causa de uma mentira. Mas não quero perder nem mais um segundo. Você é a mulher que sempre amei. Quer se casar comigo? Sim, 1000 vezes sim. O restaurante aplaudiu. E Daniele, escondida em uma mesa com a avó, correu para abraçá-los. Sim, a avó. Daniel havia levado sua mãe para conversar com Marlene dias antes. A mãe de Daniel chorou, ajoelhou-se, implorando perdão. Nunca vou me perdoar. Como você pode me perdoar? Marlene ajudou a mulher a se levantar. Às vezes as coisas têm que acontecer no tempo certo. Talvez não estivéssemos prontos antes, mas estamos prontos agora. Eu te perdoo. O casamento foi simples, mas emocionante. Marlene usou um vestido que ela criou, uma obra-prima. Daniele foi a dama de honra. A mãe de Daniel estava lá, chorando lágrimas de alegria. Os anos seguintes trouxeram mais bênçãos. Com Marlene como estilista, a empresa se tornou uma multinacional. Seus designs eram únicos, cheios de vida, e as vendas explodiram. Daniele começou a faculdade de administração. Adorava trabalhar com o pai, aprender os negócios, mas o que mais amava era ver seus pais juntos, felizes. Daniel nunca mais viveu no automático. Cada manhã era uma bênção. Cada dia era uma oportunidade de amar sua família. Ele havia aprendido: o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar tempo perdido ou amor desperdiçado. E Marlene floresceu. Não estava mais sozinha. Tinha um parceiro que a valorizava. Juntos, criaram não apenas uma empresa de sucesso, mas uma família abençoada. Nas noites tranquilas, quando estavam os três juntos, conversavam sobre como aquela segunda-feira havia mudado tudo. Como uma simples venda de tapioca havia sido o catalisador para um reencontro impossível. Foi o destino, dizia Daniele. Foi a pulseira, sorria Marlene, tocando a mesma pulseira que agora usava novamente. Foi o perdão, dizia Daniel. O perdão que nos libertou do passado e nos permitiu construir um futuro. E todos tinham razão. Foi tudo isso. Foi amor, foi tempo, foi uma segunda chance. Foi a prova de que as histórias mais bonitas não são aquelas que começam perfeitamente, mas aquelas que, apesar de todos os obstáculos, encontram seu caminho de volta para o final feliz. Porque Daniel e Marlene aprenderam a lição mais valiosa. Nunca é tarde para amar, nunca é tarde para perdoar e nunca é tarde para recomeçar. O tempo pode ser implacável, mas o amor, quando verdadeiro, é eterno. E o perdão é a chave que abre as portas que pareciam fechadas para sempre, permitindo que a felicidade entre e faça sua morada em nossos corações. Meu caro ouvinte, você gostou dessa história? Se gostou, deixe um like e comente aqui o que achou. Se deseja que eu traga mais histórias como essa, pode pedir aqui nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.